Bem, para aqueles que talvez estejam meio confusos do que se trata exatamente esse vídeo de agora, ele é basicamente um vídeo meu juntando dois dos meus vídeos contando a história de The Secret Formula, para assim criar um único vídeo contando toda essa história completa até o seu final. Por que eu resolvi fazer isso? Porque o canal ia ficar sem um vídeo por uma semana e eu sabia que o meu alcance, que já está bem ferrado por conta do YouTube, ia ficar ainda mais prejudicado se eu ficasse uma semana sem postar. Então eu resolvi fazer esse pequeno vídeo completando essa história que muita gente no canal já sabe e que muita gente do canal já assistiu, e também uma maneira de quem talvez tenha perdido alguma parte dessa história consiga ver ela por completo. Enfim, eu só queria explicar isso. Semana que vem no canal provavelmente vai ter vídeo normalmente, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem com a história completa de The Secret Formula. A história tem como principal protagonista, convenientemente falando, o principal antagonista de toda a série, ou pelo menos quem pensávamos ser o principal antagonista, o vilão de toda a Fenda do Biquíni, Sheldon Plankton, ou só Plankton, que nessa história, de alguma maneira que não sabemos exatamente, havia alcançado o que ele ficou anos e anos lutando para ter acesso. Ele havia finalmente conseguido ler e ter para si a fórmula do hambúrguer de Siri. Estava lá, em suas mãos, e ele leu cada palavrinha. Mas, quando ele terminou, ele apenas largou o papel que continha escrito a fórmula e apenas ficou horrorizado com o que ele leu. A fórmula era: 1 colher de chá de anchovas, a mesma espécie de peixes do episódio piloto de Bob Esponja, 4 copos de gosma do Gary, o mascote de Bob Esponja, carne de caranguejo, plânctons, 1 copo e meio de tuna e 1 copo de esponja do mar. O que aparentemente era um hambúrguer vegetariano, em realidade continha em sua fórmula o que vocês acabaram de me ouvir dizer. O nome hambúrguer de Siri estava indicando os ingredientes há muito tempo e o Plankton só não havia percebido. E ele continha muito mais coisas que acredito que o Plankton jamais queria ter lido para começo de história. Por isso Eugene escondia tão bem aquela fórmula. E falando no diabo, Plankton, como ele sempre conseguiu ao longo do desenho, escapa daquela monstruosidade em forma de caranguejo que por alguns anos ele já considerou como seu amigo. Não se sabe bem como Eugene ficou aparentemente com essa aparência, mas agora Eugene gritava o nome do seu antigo amigo tentando o alcançar, enquanto o mesmo corria o mais longe possível daquele crustáceo. E o primeiro lugar que ele vai é a casa do funcionário de Eugene, a nossa esponja amarela favorita. Mas quando ele entra lá, Plankton é só capaz de gritar a Netuno por ter chegado tarde demais. Afinal, vocês devem se lembrar que um dos ingredientes da fórmula do hambúrguer de Siri era esponja e a gosma de Gary, o caracol de Bob Esponja. Plankton
volta à sua casa, o balde de lixo, e conversa com sua esposa Karen sobre o que ele descobriu, e agora ele estava obviamente desolado e completamente sem esperança. Ele havia acabado de descobrir que seu siriguejo, uma pessoa que antes ele já chamou de irmão, esteve guardando um segredo horrendo e nojento dentro da comida mais cobiçada e amada em toda a fenda do biquíni. Tudo isso apenas por dinheiro. E o pior, ele não havia descoberto esse segredo antes e não havia salvado aquele que agora ele sabia que sofria nas mãos daquele crustáceo. Mas Karen fala para Plankton não desistir, pelo menos não ainda. Ela sabia que seu siriguejo tinha acesso a praticamente todo o sistema de monitoramento da fenda do biquíni, e ela também tinha esse mesmo acesso, e sabia um lugar que talvez o Bob Esponja pudesse estar, e talvez ainda estivesse vivo, mais especificamente uma casa que se encontrava na Fenda da Pedra. Sim, o lugar que o Bob vai naquele episódio que ele pega o ônibus errado após sair do Parque do Mundo da Luva. Um dos locais mais macabros de um dos episódios mais assustadores de Bob Esponja. Vocês devem se lembrar dele. Então, Karen dá a Plankton um bracelete que daria a habilidade para Karen, do próprio balde de lixo, hackear o local onde aparentemente Bob se encontrava. E com um tablet, Plankton poderia ver lá dentro se o Bob estava vivo ou não. Mas infelizmente, ele teria que ir sozinho, pois a Karen não conseguiria hackear o local sem estar no próprio balde de lixo. Então, Plankton segue, passando por aquela obscura e silenciosa cidade e encontrando o possível lugar que Bob poderia estar vivo. No caso, uma espécie de abacaxi que parecia muito a casa de Bob Esponja, mas completamente feito de metal. E Plankton fez tudo certinho e conseguiu ver por dentro daquele local. E lá estava ele, Bob Esponja, preso, mas aparentemente ainda vivo. Então, obviamente, Plankton entra lá, esperando vê-lo. Mas, infelizmente, era melhor que o Plankton não tivesse entrado. Oh, Netuno! Eu vou te tirar daí, Bob Esponja. Onde está a luz? Não, Plankton. Espera. Espera, por favor, não. E lá estava ele, Bob Esponja, com seu corpo destroçado e até mutilado em múltiplas partes. Plankton pergunta o que o Eugene havia feito a ele, mas Bob Esponja apenas diz que isso não importava. Ele apenas mantinha ele vivo enquanto arrancava mais e mais partes do seu corpo para usar naquela maldita fórmula. E enquanto Bob conseguisse regenerar essas partes amputadas, ele serviria como carne infinita para Eugene criar mais e mais hambúrgueres. E aquilo machucava cada vez mais o seu corpo. E Bob também diz: Me desculpe, Plankton. Você nunca foi o cara mau. Não você. Eu nunca deveria ter escutado seu siriguejo. Eu nunca quis te machucar, Plankton. Nunca quis machucar ninguém da fenda do biquíni. Eu prometo. E Plankton apenas consegue chorar ao ver aquela horrenda cena. Mas Bob diz a Plankton que havia uma maneira dele o salvar. Isso se ele movesse
a alavanca à frente do corpo de Bob. A alavanca escrito Alavanca da Morte. Plankton, obviamente, no início reluta. Ele até podia ser um vilão, mas não seria capaz de uma monstruosidade dessas. Mas Bob implora a ele, e que essa era a única maneira de acabar com seu sofrimento. E Plankton apenas diz: "Me desculpe." Bob estava morto, mas estava livre agora do sofrimento que Eugene havia causado a ele. Mas quem não estava livre agora era Plankton. Seu siriguejo agora fala com ele por um dos alto-falantes dentro do local. E obviamente, Plankton amaldiçoa ele por toda a maldade que ele havia feito e que escondia de todos. Mas seu siriguejo, como o monstro que ele é, apenas ri das palavras de Plankton e diz que agora ele deveria voltar a cuidar dos seus restaurantes, porque o povo da Fenda do Biquíni ansiava por mais carne. Mas Plankton não estaria vivo para ver isso. Após algum tempo, Karen finalmente conseguiria chegar até o local e entrar dentro onde seu marido estava preso. Mas esse tempo que a Karen procurou por Plankton, infelizmente, foi tempo demais. As toxinas do corpo morto de Bob acabariam por afetar Sheldon, e infelizmente agora ele estava nas mãos de sua esposa, com seu corpo cada vez mais cedendo à morte. E como últimas palavras: "Eu sinto muito por todo o problema que eu causei no balde de lixo. Eu só queria fazer a gente feliz." E Karen apenas chora, dizendo o nome do seu marido que havia sido retirado dela. Tudo começa logo em seguida que o capítulo do último vídeo terminou, com Plankton fechando seus olhos e dizendo um adeus à sua esposa Karen. Ou pelo menos, era isso que eu acreditei quando tínhamos apenas aquele último capítulo. Porque, em realidade, Karen, depois disso, foi às pressas correndo até o balde de lixo e colocando Plankton em uma espécie de máquina. Karen, desesperada, começa a mexer o mais rápido possível naquela máquina que talvez daria a chance do seu marido sobreviver. E felizmente funciona. Plankton abre seus olhos e ele estava vivo. Ele tá vivo. Claro, ele não tinha mais seus braços e pernas originais e infelizmente essa parte do seu corpo havia sido perdida e substituída por partes robóticas, mas ele estava vivo. Karen fala o quão feliz está em ver seu marido lá, vivo na sua frente depois desse caos inteiro. Mas Plankton, apesar de estar feliz em ver sua esposa, só pensava em uma coisa agora: acabar de vez com aquele maldito crustáceo. Não importava se ele havia acabado de sair de sua quase morte. Não importava nem mesmo ele estar extremamente debilitado após a sua quase morte. O seu único objetivo era matar Eugene Sirigueijo. Valeu, Boruki.
E mesmo a Karen alertando que talvez o Plankton sairia morto de tudo aquilo e que, como Boruch disse, Plankton ainda estava muito debilitado, Plankton queria acabar de vez com Eugene. Não importando o meio, não importando quão machucado ele estivesse, ele queria que Eugene Sirigueijo pagasse por todo o mal que ele fez. Então, Karen dá a Plankton o que, nas palavras dela, faria essa ser a última batalha entre ele e Eugene. Eugene, naquela última noite, apenas pensaria ser mais um dia que ele fecharia o restaurante normalmente sem nenhum problema. E de novo, sem qualquer remorso de todas as suas ações, e apenas rindo enquanto ele ganharia mais e mais o dinheiro que alimentava sua incontrolável e insaciável ganância. Ou era isso que ele pensava. Plankton agarra Eugene pelas suas costas e o joga contra a mesa de seu escritório, arrancando seus 2 braços logo em seguida, para depois arremessá-lo de novo ao chão no meio do restaurante. Agora, Eugene era aquele que estava sendo pisado por Plankton. Após tantos anos em tentativas de derrotá-lo, Plankton era quem era o mais alto aqui. Isso porque, dessa vez, Plankton estava lutando pelo certo. E agora, o vilão de tudo aquilo estava bem no chão, agonizando. Mas Eugene não perde tempo em uma última tentativa de zombar do seu maior rival, dizendo como tomou tempo até Plankton finalmente fazer isso, dizendo que mesmo Plankton conseguindo o matar, Sirigueijo já venceu. Bob Esponja estava morto, ele já havia conseguido os milhões que tanto queria, e Plankton jamais conseguiria o que o Eugene teve: fama, dinheiro e toda a cidade da Fenda do Biquíni em seus pés. E que Plankton era ninguém perto dele. Mas Plankton apenas responde: eu posso não ser ninguém, mas o Bob Esponja era. Acabando de vez com a vida de Sirigueijo e dizendo um último adeus, Eugene. Mas esse ainda não é o final de toda essa história. O grande peixe dos noticiários de Bob Esponja estava prestes a falar as últimas notícias sobre a morte de Eugene Sirigueijo em conjunto do desaparecimento de Bob Esponja, que naquela manhã havia finalmente sido encontrado, ou pelo menos o que antes era o Bob Esponja. E vemos até mesmo a reação do Lula Molusco após descobrir tal notícia. E em respeito da mãe e o pai de Bob Esponja, eles não mostrariam o que houve com Bob. E além disso, além de Lula Molusco e toda a Fenda do Biquíni, outra pessoa assistia a esse noticiário, escondido de toda a Fenda do Biquíni. Sheldon Plankton e sua esposa Karen, escondidos em algum local onde ninguém poderia os encontrar, visto que o Plankton havia sido um dos suspeitos por ambas as mortes. E Karen avisa Plankton
que vazaria todas as gravações e coisas a respeito do seu siriguejo, e em breve ele seria visto como o monstro que ele foi. E assim, a história corta para o lado de fora da casa de Patrick. À frente dela, vemos um vaso que aparentemente foi deixado lá por alguém. Patrick vai até ele e vê o que estava escrito naquele pote. Gary. Aquelas eram as cinzas de Gary, provavelmente deixadas pelo Plankton na frente da casa de Patrick para que Patrick pudesse as guardar e cuidar delas. Guardar o que restou do mascote do seu melhor amigo, a qual, se vocês conhecem bem Bob Esponja, sabem que Patrick tem uma ligação sanguínea com Gary, tornando eles parentes. E além disso, Patrick agora teria de guardar a última lembrança do seu melhor amigo. Após alguns dias, provavelmente com alguns dias depois da Karen vazar as informações, Plankton e sua esposa finalmente saem de onde estavam se escondendo. E Karen diz a seu marido que agora ele finalmente podia descansar. Plankton fecha seus olhos e quando os abre, vê Bob Esponja e Gary, presumidamente seus espíritos, que agora, com a ajuda de Plankton, finalmente puderam descansar em paz. Assim, encerrando The Secret Formula.